Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para meditar junto com vocês na palavra poderosa do Senhor, que traz para nós direcionamento, que é para nós estarmos cada dia mais perto do Senhor. Esse tempo que nós tiramos para ler e meditar na palavra do Senhor é um tempo no qual o Senhor fala aos nossos corações de forma a nos dar chaves para viver o melhor, para andar pelo caminho que o salmista disse: não desvieis do vosso caminho, né? A palavra desta lei. Medita nela dia e noite. Então, essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor, Ele escreveu a palavra, porque Ele é o verbo vivo, para que nós tivéssemos direcionamento pela vida que é Cristo Jesus. Então, hoje nós vamos meditar na palavra que está em 2 Reis, capítulo 19, o versículo 14, 15 e o 16, que está falando aqui de algo precioso, de algo que nós temos que fazer e entender como o Senhor age quando nós colocamos na mão dele. O versículo 14 vem dizer assim, ó: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu, mesmo só tu, és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Essa passagem ela é bem conhecida, porém, todavia, o Senhor hoje trouxe ao meu entendimento para passar, para dividir, né? Para meditar junto com vocês o seguinte: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então, a cada dia, ela se renova, ela é nova. Por quê? Não é que vai acontecer algo novo, é porque a palavra ela traz um entendimento para aquele dia. O Espírito Santo traz para nós uma revelação para cada dia que nós temos o prazer de meditar na palavra do Senhor, porque Ele cuida de nós. O Senhor, Ele vai nos dizer nesta palavra o seguinte, que Ezequias estava sendo afrontado há muitos dias já, não era 2 dias, 3 dias. O rei da Síria cercou a cidade e ficou afrontando aquele povo. Por quê? Ele disse que ia vencer, né? Aquele povo pelo cansaço, pela falta de comida, pela falta de água. Mas ele não sabia que daquele povo, daquele reinado, quem cuidava era um Deus vivo. Não era um Deus que ele já tinha destruído em outras nações. Muitas das vezes, o que nós esquecemos é o tamanho do Deus que nós servimos. O que nós esquecemos é de lembrar que Jesus deu a vida pela minha e pela sua vida, pela minha e pela sua família. Jesus, ele não fez acepção de pessoas, nós que fazemos, nós que temos esse pecado na nossa mente e no nosso coração. Nós fazemos acepção, esse sim, esse não. Mas o Senhor, ele manda a gente ser seletivo sim, mas seletivo com os íntimos. Porque há lugares em que nós temos que entender a maneira que o Senhor vai agir. E o que esse rei da Síria não entendeu é que este povo tinha um Deus por eles. E mesmo que todos estivessem amedrontados, havia um rei que tinha confiança no Deus que seus pais sempre serviram.
Aqui nós vemos a descendência de Davi, a descendência de Abraão, de Jacó. Todos eles aqui vão passando de pai para filho. Perdão, gente. E esse reinado vai se mantendo de pé, enquanto o Senhor permite. E Ezequias fez o que agradou ao Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele limpou a casa, ele adorou ao Senhor, ele deu glórias ao Senhor, ele fez com que aquele povo se voltasse novamente às práticas que agradavam ao Senhor. Então o Senhor guardava aquele reino. E quando esse rei da Síria veio para destruir todas as nações aos redores ali, que ele não achou dificuldade em destruir, ele se esqueceu que aqui ele não ia chegar de qualquer jeito. Mas como nós sabemos que muitos outros, mesmo antes dos reis, já haviam facilitado, né? Muitas das vezes, e nós vemos que lá atrás até mesmo a arca do Senhor foi tomada por este povo. Então esse povo ganhou uma confiança. E o que é isso? Na verdade, quando nós mostramos as nossas fraquezas, onde nós chegamos, o nosso nome chega primeiro. E mesmo que nós estejamos em outro patamar, o Senhor me deu agora algo que surpreendente. Mesmo que nós estamos em outro patamar, temos que ter sempre confiança no Senhor, porque o nome de fraco, o nome de nada que nós tínhamos lá no passado vem antes da gente. E o que acontece é que esse rei, com toda a sua soberba, achou que ia destruir fácil esse povo, como no tempo de Eli. Mas aqui havia um rei determinado, fiel, e que adorava ao Senhor, e que depositava aos pés do Senhor, como está escrito aqui, tudo. Não tomava decisão por ele mesmo, sem que o Senhor o guiasse. E aqui eu trago para a nossa vida o quê? Quando nós estivermos sendo afrontados, quando nós estivermos sendo massacrados, quando nós estivermos sendo desprezados, quando se levantarem para tentar destruir os teus sonhos, os teus projetos e sonhos esses que o Senhor tem sonhado, planos e projetos para você e colocado no seu coração. E alguém se levantar, não se preocupe em debater, em brigar com esta pessoa. Faça como Senaqueribe. Leve todas essas afrontas ao Senhor. Rasgue o seu coração diante do Senhor e deixa Ele resolver. Deixa Ele tomar conta de tudo. Sabe aquele dia que aquela pessoa te disse para você que era uma ilusão, que você era uma coitadinha, que onde já se viu você pensar ou falar que ia fazer ou conseguir qualquer coisa? Não deixe isso descer para o seu coração. Sabe por quê? Quem te prometeu garante. E quem te prometeu é o Deus único e verdadeiro. E Ele não falha. Por isso que eu disse sobre ser seletivo, e é neste momento. Jesus, quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele tirou todos que estavam ali de dentro. Mandaram todos saírem e ali só viu o milagre. A Jairo, a mãe da menina,
Pedro, Tiago e João. Então o Senhor Jesus selecionou quem estaria vivendo e aproveitando do que ele ia fazer ali. Porque todos vão rir, vão zombar, todos vão tirar onda que isso não é para você. Mas quem te prometeu disse que é coisa maior ainda, que nem desceu ao seu pensamento nem ao seu coração. Senaqueribe não tinha um exército capacitado o suficiente naquele momento. Ele tinha homens preparados para a guerra, mas muito poucos. Visto que a Síria tinha dominado outras regiões ali, outras cidades, e o que sobrou daquilo ali se ajuntou a ele. Visto que ele tinha aliados que estavam ali, então ali somente o Senhor, somente pelas mãos poderosas do Senhor, é que haveria uma maneira de se reverter aquilo. Então Senaqueribe disse o seguinte: tem misericórdia da nossa vida. Como vai ser? Ele não queria nem saber. Mas ele disse: Senhor, ele não tem afrontado a mim, mas ele tem afrontado ao Senhor. Porque aquele homem, aquele rei, sem sabedoria, afrontou o próprio Deus. Ah, mas vocês estão dizendo que na nossa vida as pessoas também afrontam a Deus? Muitas vezes. Não, Deus não disse isso, não. Você está criando as coisas na tua cabeça, onde já se viu. Quem falou que você um dia vai falar, vai andar por onde você nunca andou? Quem falou que um dia o Senhor vai te honrar? Quem falou que um dia o Senhor vai te dar prosperidade, riquezas aqui na terra? Você, de que jeito? O que você está fazendo para isso? Não há como. O máximo que você vai conseguir é se casar, ou se fizer isso com alguém, você vai conseguir visitar ou fazer isso ou aquilo outro. Ei, mas o Deus que eu sirvo não disse que seria assim. Ele disse que usaria pessoas como anjos que eu nunca mais veria, que eu nunca mais ia ver, para me abençoar, para que ninguém viesse se vangloriar do que ele vai fazer na minha vida. Ele disse que quando ele entregasse, ninguém a não ser o Senhor ia ser exaltado, porque ele não vai fazer para a minha glória, nem para a glória do homem, ele vai fazer para a glória do nome dele. E é assim que eu creio, e ninguém pode me tirar. Podem até afrontar, dizer que é coisa da minha cabeça, podem até dizer que Deus não falou, que eu estou acreditando em qualquer coisa, mas estão ali afrontando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que o que Ele tem para mim e para você é planos de paz e não de mal, para vos dar o bem que Ele nos preparou. Ele disse também que Ele dá para nós segundo as suas riquezas, para a glória de Cristo Jesus. Ele disse também que o que Ele tem preparado para mim e para você não desceu à nossa mente, nem ao nosso coração, nem ao nosso entendimento. Por que eu tenho que aceitar as afrontas e desistir das promessas e do que o Senhor disse que me deu e que vai fazer na minha vida? Nós não temos jamais que achar que, mas foi fulano que falou. Não, é a palavra. E aqui eu não estou dizendo que, Deus mandou falar. Não, estou dizendo a palavra. Todas essas palavras estão aqui. Todas elas estão dentro da Bíblia Sagrada.
Então eu não estou inventando nada disso. E aqui, como Senaqueribe, eu creio que essas afrontas ao Senhor e até mesmo à minha pessoa não vão passar, porque o Senhor entra na batalha pela nossa vitória, porque Ele disse que nós somos mais que vencedores. Então, não dê ouvidos a qualquer um. Afaste, seja seletivo com o que você ouve. Ouça a voz do Senhor e Ele te conduzirá, porque Deus tem para você, como Ele deu para esse povo, muito, não é pouco. Porque mais adiante, alguns versículos mais adiante, nós vamos ver que o Senhor, Ele destrói todo aquele povo e ainda faz com que aquele povo deixe para trás muitas riquezas. Todo o despojo daquele exército é tomado como uma recompensa. Então Deus não faz nada pela metade. Continue confiando, continue crendo que o Senhor fará maravilhas. Então não deixe os agitadores, não deixe jamais que ninguém venha roubar o seu ânimo, venha te jogar para baixo, venha tirar a bênção do Senhor, que o Senhor te entregou das tuas mãos, porque são pessoas com inveja, são pessoas que não têm nem ideia do Deus que você serve. Apenas deposite nos pés do Senhor como Ezequias e não deixe que nada nem ninguém venha te afastar do propósito e do plano que o Senhor tem para você. Porque nós vamos vencer sim, se não desistirmos, se não desanimarmos e se não murmurarmos. Então se lembre sempre de não murmurar, não desanimar e não desistir jamais, porque você serve um Deus que faz o impossível e que nada pode impedir o agir dele. E ele disse que você é mais do que vencedor. Você não vai ser, você é. Então tome posse dessas palavras, porque ele é quem manda essas palavras para mim e para você. Eu tomo posse da minha porção e creio no Deus que faz o impossível, que já tem feito e que fará coisas ainda maiores para que o nome dele seja exaltado. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esta palavra com alguém e de ser canal de bênção. Não seja caixa d'água, porque água parada não é bom, mas seja canal de bênção. Distribua, derrame sobre a vida de outros o que o Senhor tem feito por sua vida. Seja testemunho, seja uma carta aberta do Senhor, para que o nome dele seja exaltado. Amém?